Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos para a nossa quinta aula do Intensivão de Química para a UERJ, beleza? E agora nós vamos estudar as propriedades periódicas. Vamos começar vendo o raio atômico, raio de cátions e de ânions. Sem dúvida é a aula mais importante dessa nossa série de propriedades periódicas, né? A aula 5 e 6, porque se você não mandar bem na aula 5, você não vai mandar bem no entendimento da aula 6, tá legal? Então, muita atenção aí. Foco aí nos resuminhos e, se puder, aposta aí pra mim depois lá no Instagram. Marca a gente que vai ser bem legal, tá certo? Então, vamos lá para a nossa teoria. Vamos para o slide. Bom, gente, para começar, né, você deve estar se perguntando o que é raio atômico. Raio atômico, né, não tem nada a ver com sair raio do átomo, nada disso. Raio é uma referência à palavra raio lá da geometria, né? Lá da matemática. Então, ele mede uma distância, que é a distância entre o núcleo e o elétron mais externo de um átomo. Isso aí é que é o raio de um átomo. E esse raio, né? Ele vai depender de em qual camada eletrônica está aquele elétron. Se ele está numa camada mais externa, maior é o raio. Então, já ficou bem aí uma dica, né? De um dos fatores que determina o valor do raio de um átomo. Na tabela periódica, a gente deve lembrar, né, que em cada camada, né, em cada período da tabela periódica, nós temos os átomos com um determinado número de camadas eletrônicas. No primeiro período, nós temos elementos com apenas uma camada eletrônica. No segundo período, nós temos átomos com 2 camadas eletrônicas. E assim por diante, o terceiro com 3 camadas eletrônicas, o quarto com 4, o 5 com 5, o 6 com 6, o 7 com 7 camadas eletrônicas. Tá certo? Então, a gente já sabe, né, de cara como é que funciona o aumento do raio ao longo da tabela periódica, pelo menos em função do seu período. Quer dizer o seguinte, quanto mais alto for o período, né, quanto mais embaixo na tabela periódica, maior vai ser o raio do elemento químico. Então, quanto maior o período, maior o raio daquele átomo que pertence ao elemento. Tá legal? Então, beleza. E aí você deve estar se perguntando, tá, e se eu fosse comparar, não elementos que estejam em períodos diferentes, mas elementos que têm os seus elétrons na mesma camada de valência, ou seja, elementos que estão no mesmo período da tabela periódica. Como é que a gente vai comparar? Então, pensa só esse caso que a gente tem aqui. Nós temos um elemento com 4 prótons, um outro elemento com 3 prótons, e ambos têm 2 camadas eletrônicas. Pensa que o próton, tá, é como se fosse algo que vai atrair o elétron, não é? É tipo como carnaval, pessoal, né, pegação. Tem lá a menina olhando no aplicativo, né, eu acho que já saiu de moda, acho que ninguém mais usa isso, um tal de Lulu, que dava nota para os meninos, vamos dizer assim. E aí a menina queria ficar com o menino e tinha lá. A menina está igualmente distante, vamos pensar assim, de um menino de nota 4 e um menino de nota 3. Se só tiver essas duas opções, ela vai escolher o de nota 4, acredito eu. Então, comparando aqui no nosso caso, a gente tem um elétron, né, que ele é muito mais atraído pelo núcleo de 4, né, prótons do que pelo núcleo de 3 prótons. Então, pelo fato dessa força de atração ser maior, esse elétron ele vai ter um raio menor, porque ele está sendo mais atraído para o núcleo, ele vai ficar mais pertinho do centro. Tá legal? E como é que a gente vai ver isso, né, na tabela periódica? É o seguinte, vai estar lá a nossa tabelinha, certo? E aí, o que acontece? Primeiro, vamos pegar aqui, desculpa gente, meu celular já ia caindo, mas vamos continuar. A gente tem aqui primeiro o hidrogênio. No segundo nós temos o hélio. Você já vai ver que o hélio é menor, por quê? Porque o hélio já tem 2 prótons no seu núcleo. Então ele está puxando ainda mais os elétrons para perto daquele núcleo, então ele vai ficar com raio cada vez menor. Mas vamos pegar o segundo período, que é melhor, que tem mais elementos. Temos o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Você vê que da esquerda para a direita na tabela periódica está aumentando o número atômico. Então está aumentando a atração que o núcleo faz sobre os elétrons das camadas eletrônicas. E, portanto, o raio está diminuindo. Então, a gente vai sempre lembrar, né, que na tabela periódica, o raio atômico ele é grande na esquerda e pequeno na direita. Tá legal? E isso é muito importante. Cai muitas questões na UERJ sobre esse tipo de classificação.
certo? Então, maior carga nuclear, menor o raio atômico. Então, resumindo, né, aplicando na tabela periódica as duas propriedades que nós vimos, nós temos como principal fator, o determinante sempre para o raio atômico é o período em que está o nosso elemento químico. E, gente, tem que ser o período, porque se chama propriedade periódica. O período tem que ser a coisa mais importante, tá ok? Então, olha primeiro para o período. E se por acaso os dois elementos estiverem no mesmo período, você vai pegar, dizer que o maior é aquele que está mais à esquerda. Tá legal? Então, beleza. Além disso, né, a gente pode pensar, já pensamos no raio de átomos, agora vamos pensar no raio de cátions. O que vai acontecer com o raio de um átomo se ele perder um elétron? Vamos pensar aqui. A gente tem lá o nosso elétron, né, na camada de valência, sendo atraído pelo núcleo, mas também sendo repelido por todos os outros elétrons ali presentes. Não é verdade? Agora imagina que por algum motivo aquele átomo perdeu um elétron. Então, quando ele perdeu esse elétron, você vê que ele perdeu uma força de repulsão. Vamos voltar. Enquanto esse elétron está ali, ele tem 3 forças de repulsão. Quando aquele elétron sai, ele passa a ter apenas 2. Isso quer dizer que ele vai estar sendo, então, com uma resultante, né, mais para próxima do núcleo. Então, esse raio vai diminuir. Tá legal? Então, o que a gente tem? Que o raio de um cátion, de um elemento químico, é sempre menor que o raio desse mesmo elemento no estado neutro. E quanto mais elétrons eu for tirando, menor ainda vai ser o raio dos cátions com cargas mais elevadas. Tá bom? Então, perfeito. Seguindo adiante, raio de ânions. Com os ânions, né, a gente vai pensar o que vai acontecer se o átomo ganhar um elétron. Bom, a ideia é bem semelhante, né? Nós temos lá o nosso átomozinho, o nosso elétronzinho sendo atraído pelo núcleo e repelido pelos outros elétrons. No momento que chega mais um elétron, o que vai acontecer? Vai ter mais uma força de repulsão com esse elétron. E aí esse elétron vai se afastar ainda mais do núcleo. Quer pensar sobre isso na prática? É como se você estivesse numa mesinha de praça de alimentação de shopping, do barzinho da esquina, de alguma coisa assim, e tivesse já cheia, 4 pessoas na sua mesinha. Se chegar mais um colega para sentar e vocês quiserem receber esse colega na mesa, não vai todo mundo se afastar um pouquinho para acomodar esse novo colega? É a mesma ideia. Então vocês vão acabar ser repelidos, né? Porque os corpos não ocupam o mesmo espaço, e vocês vão se afastar um pouco em relação ao centro da mesa para que possam todos sentarem em volta, né, do objeto lá para fazer a refeição de vocês. É a mesma ideia aqui. Aqui a repulsão entre os elétrons vai fazer com que o raio do ânion seja sempre maior que o raio do elemento no estado neutro. E quanto mais elétrons forem adquiridos, maior ainda vai ser, né, o tamanho do ânion. Então, o ânion de carga menos 1 ele é menor que um ânion de carga menos 2. Ou seja, quanto mais negativa é a carga, maior vai ser o raio daquele ânion. Mas atenção, isso só vale para espécies que tenham apenas um núcleo, tá certo? Exemplos como NO3-, SO4-, a gente não discute raio, pelo menos não por enquanto, tá bom? Na graduação, se você for fazer química, você vai estudar um pouquinho. Tá legal? Então, vamos lá. E se nós estivéssemos comparando raio de átomos ou de íons diferentes, como nós iríamos resolver esse problema? Primeiro, a gente tem que usar o nosso critério principal. Tá? O nosso critério principal na tabela periódica, quando a gente fala de raio de átomo sem carga, é o período. Mas é o período por causa do número de camadas eletrônicas. Então, seja qual for a espécie, sendo átomo neutro, ou ânion, ou cátion, a gente vai olhar e vai determinar quantas, né, camadas eletrônicas tem aquela espécie. As espécies que tenham mais camadas eletrônicas vão ter sempre um maior raio. Tá legal? E quando tiver espécies empatadas, tiver o mesmo número de camadas eletrônicas, aí você vai ter que conferir na tabela periódica qual delas tem o maior número atômico. A que tem um número atômico maior vai ficar com raio menor, porque a carga nuclear faz a atração do elétron diminuindo o raio. Tá certo? Então, vamos fazer um exemplo. Tem aqui, né, no nosso exemplo, a gente colocar em ordem decrescente de raio, Na+, F- e Cl-, todos íons. Como é que a gente faz?
Primeiro, a gente tem que pegar as espécies neutras e fazer distribuição eletrônica. Temos aí o sódio. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. A gente vai pegar lá e vai tirar o último elétron, né? Porque ele está com carga positiva. Então, 1s2, 2s2, 2p6. Esse aí, né? Então, nós temos um núcleo de número atômico 11, que eu consultei lá na tabela periódica, com 2 camadas eletrônicas. Agora, vamos ver o próximo. O próximo é o flúor, né? Número atômico 9. A gente faz a distribuição eletrônica do átomo neutro e depois a gente vai colocar um elétron a mais, porque ele está com carga negativa. Então, nós temos aí, essa outra espécie, um núcleo de número atômico 9 e com 2 camadas eletrônicas também. E por último, o cloreto, número atômico 17, mas com carga negativa. Faz a distribuição do cloro e depois coloca mais um elétron. E aí você vai ver o seguinte, de cara a gente já sabe quem é o maior dessas espécies, né? É o cloreto. Por quê? Ele tem 3 camadas eletrônicas. Ele ganha. É o maiorzão. Tá certo? Agora, entre o flúor e o sódio é que vai se dar a comparação. Você vai observar que o flúor ele tem 9 prótons. Então ele está puxando, está atraindo menos o elétron da camada de valência que o sódio, que tem 11. Então o sódio tem um raio menor que o flúor. Então a ordem decrescente que foi pedida vai ser o Cl- é o maior, o F- o segundo menor, o do meio, né? E o N+, o menorzinho de todos. Beleza? Bom, pessoal, nossa aula sobre raio atômico termina aqui. Essa é a propriedade periódica mais importante e também a mais cobrada na UERJ. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Deixa o like no vídeo e se inscreve aqui no canal. E por último, um recado importante. Se você quer um acompanhamento personalizado, com simulados e correções próprias para você, entre em contato com o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário, para você conhecer um pouco de um projeto que eu estou tocando com simulados discursivos, preparando você para a prova discursiva da UERJ. Tá legal? Tenho certeza que vai ajudar muito se você puder participar e vai deslanchar sua nota cada vez mais. Então, entre em contato aí. Tenho certeza que você vai se surpreender com o trabalho que a gente está desenvolvendo através desse projeto, tá bom? Bom, então nos vemos em breve. Até logo e bons estudos!